E o assunto agora é planejamento familiar e fertilidade feminina. À medida que nós ficamos mais velhas, mais experientes, vem sempre aquele questionamento: ter ou não filhos? Quando? E se não der certo? É sobre isso que vamos conversar agora com a ginecologista, especialista em reprodução humana, doutora Raquel Matos. Doutora Raquel, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter topado participar hoje. E eu queria saber um pouquinho se realmente é um questionamento comum entre as mulheres, à medida que o tempo vai chegando, né? Essa questão do ter filhos. Na verdade, hoje está se tornando cada vez mais comum esse questionamento. E, infelizmente, poucas pessoas têm essa informação, né? A informação de que nós mulheres temos um relógio biológico que é contra a gente. Então, isso realmente faz com que as mulheres estejam procurando, estão engravidando mais tarde, porque querem ter uma profissão, porque querem seguir uma carreira, porque não têm um parceiro fixo, porque não sabem se querem ser mães. Então, por esse motivo, as mulheres estão engravidando mais tarde. E aí, repito, a informação de que a gente tem um relógio biológico, que a gente tem um tempo, essa informação algumas mulheres, na verdade, a maioria ainda não sabem. Por isso que é tão importante a gente falar sobre esse assunto. Esse ano de 2021 foi o ano que nós mais batemos no Grupo Solírium com relação à reserva ovariana feminina, né? Inclusive, segundo dados da OMS, eu estava vendo aqui, até os 30 anos, nós mulheres temos apenas 25% de chance de engravidar por vias naturais. E aí, com 40 anos em diante, essa taxa cai para apenas 5%? Exatamente, por causa da nossa reserva ovariana. Nós mulheres nascemos com a quantidade de óvulos que a gente vai ter durante toda a nossa vida. Para você ter noção, Poliana, a gente tem, quando nasce, em torno de bilhões de óvulos. Quando a gente entra na puberdade, que é quando a gente vai ter a nossa primeira ovulação, a gente só tem 400 mil. O que foi que aconteceu? Morreram. E essa morte é uma morte programada natural. É o nosso organismo envelhecendo. Diferente dos homens, a gente não produz óvulo. Os homens continuam produzindo espermatozoide, mas a mulher não. Então, todo mês, independente de estar grávida, de estar gestante, de estar amamentando, de estar usando anticoncepcional, atenção, hein, meninas? Muitas mulheres acham que usar anticoncepcional faz com que vocês resguardem os óvulos de vocês. E é mito, tá? Essa informação não é verdade. A gente vai perder de 800 a 1.000 óvulos por mês, independente da fase da vida que a gente vai estar. Por isso que chega um determinado momento, uma determinada idade, em que a gente entra na menopausa, porque a gente não tem mais óvulo. E qual seria a forma, algum exame que possa avaliar essa quantidade de óvulos? Isso, a gente tem duas formas de avaliar a reserva ovariana da paciente. Então, a reserva ovariana vai me dizer o quanto que você ainda tem de tempo para esperar. Óbvio que eu não vou lhe dizer, você tem 6 meses, tem 1 ano, não é isso. Mas vai estimar para saber se você ainda tem uma reserva ovariana normal para a sua idade. Esses dois exames são um exame de sangue, que é o hormônio antimileriano, e o outro é um ultrassom que você faz menstruada e a gente vai contar as bolinhas, que são os folículos no seu ovário, para a gente avaliar como é que está a sua reserva ovariana. Então, a gente pode dizer que o planejamento familiar, ele é fundamental. Muito. Eu sempre falo que a paciente que deseja engravidar precisa se preparar no mínimo 3 meses antes. A gente fala que é uma consulta pré-conceptiva, né? A mulher precisa preparar o seu corpo para receber aquele concepto. Ela tem que estar bem do ponto de vista emocional, principalmente, do ponto de vista físico e do ponto de vista hormonal, né? Para a gente avaliar se aquela paciente pode realmente conseguir engravidar. A gente nunca vai avaliar se ela consegue engravidar sem ela nunca ter tentado. Então, os exames de infertilidade a gente não faz para os casais que ainda não tentaram, mas avaliar a reserva ovariana, ver o perfil hormonal, sorologias, minimamente, se necessário, o espermograma do seu parceiro é importante sim. Agora, existe um tempo para essas tentantes, né? Um prazo, digamos assim, eu estou tentando há tanto tempo, há 1 ano, e ainda não consegui engravidar, ou não? Existe sim esse tempo, e isso é muito importante todas nós mulheres sabermos, né? Para as mulheres abaixo de 35 anos de idade, justamente porque a gente tem mais tempo para conseguir engravidar abaixo dos 35 anos de idade, o tempo de tentativas de gestação é de 1 ano. Passou dos 35 anos até os 39 anos, 6 meses tentando. E aí tentando, é importante, Poliana, o casal saber que não é tentar
Não dá louca não, né? A gente precisa fazer as tentativas de forma objetiva. Então, se eles não querem ter o controle do período ovulatório, pelo menos tentar 2 a 3 vezes por semana ter relação sexual, independente do período ovulatório. E no período ovulatório, dias alternados, dia sim, dia não, é a mesma coisa que ter todos os dias, então a taxa de gestação é a mesma. E infelizmente para aquelas mulheres acima de 40 anos, acima de 39 anos, procurar imediatamente o especialista para a gente já investigar se tem algo que possa dificultar, porque o tempo já está se acabando. Para aquelas que desejam engravidar ou ainda não têm essa certeza, uma das opções é o congelamento de óvulos. Vamos falar um pouquinho sobre isso? O congelamento, a preservação da fertilidade tem várias formas que a gente pode fazer. Para a mulher, o principal e o mais difundido na sociedade científica, digamos assim, é o congelamento de óvulos, né? E aí a gente congelar óvulos, a gente tem que ter a preceita que quanto mais cedo, mais jovem, melhor. Porque eu vou ter uma maior quantidade e uma melhor qualidade. Quando a gente vai envelhecendo, o nosso óvulo não só diminui a quantidade, ele também diminui a qualidade. Por isso que as doenças genéticas começam a aparecer com a idade da mulher. Como, por exemplo, a síndrome de Down, ela é mais comum em mulheres mais velhas, porque a qualidade do óvulo está diferente. Então, quanto mais nova, melhor. Quanto a esse material congelado, tem um prazo para ser utilizado ou ele pode ser utilizado a qualquer momento, a qualquer idade? Então, o material ele pode ficar congelado ad eterno, tá? A mulher é que tem um tempo determinado pelo Conselho Federal de Medicina que pode engravidar, que é até os 50 anos de idade. Então, chegou nos 50 anos, infelizmente, a gente não vai poder mais utilizar os seus óvulos, e aí ou você vai doar ou você vai descartar. O óvulo é bem mais fácil essa questão do descarte porque é uma célula, né? Não tem aquele conceito de vida do embrião que o Conselho Federal de Medicina coloca nos embriões congelados. Então, ele se torna uma prática mais fácil da gente conseguir lidar no laboratório de infertilidade. Mas ela pode usar esses óvulos até 50 anos de idade para engravidar pelo Conselho Federal de Medicina. E qual seria, então, o caminho das pedras, o primeiro passo? Procurar uma ginecologista. Isso. O primeiro passo é a sua ginecologista, né? Você tem que ter um ginecologista que confie, que você confie nele. Essa relação médico-paciente é muito importante. Se você não está à vontade, se você acha que não está tendo as informações que você precisa, procure um outro profissional e ele vai encaminhar, sim, para o colega especialista em reprodução humana, que é quem é capacitado para fazer e dar todas essas informações da preservação da fertilidade. Doutora Raquel Matos, muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. Tem também a questão dos óvulos